Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo para relembrar tudo o que nós estudamos em geografia sobre paisagens e as suas transformações. Então vamos lá? Muito bem, primeiro temos que lembrar o que é conceito de paisagem, tá? Se eu te perguntar, por exemplo, o que é uma paisagem, você precisa entender que paisagem é o conjunto de elementos que estão presentes e podem ser vistos em um lugar, tá bom? Então eu tenho ouvido muitos alunos falarem que paisagem é aquela imagem bonita que a gente acha lá na natureza. Não é, tá legal? Tome cuidado com isso. Paisagem não é apenas aquilo que nós achamos bonito, tá? Então, olha esses dois exemplos aqui, olha só. Nós temos uma paisagem de um local, de um pôr do sol em uma praia, e também nós temos uma paisagem de uma cidade e de um lixão aqui perto dela. Tudo bem? As duas imagens são paisagens, só que com elementos diferentes e que também nos dão sentimentos diferentes. Por isso que as paisagens, como eu escrevi aqui, elas também se relacionam com os nossos sentidos, não apenas com aquilo que a gente vê, mas também aquilo que a gente sente ao contemplar determinadas paisagens, tá bom? Então, nessa primeira paisagem, você pode até sentir, por exemplo, uma calma, gratidão, né, ao olhar esse pôr do sol, é tão lindo, pode ser uma coisa que te agrade. Agora, nesse tipo de paisagem, você consegue até mesmo imaginar como seria o cheiro nesse lugar, não é mesmo? Então, as paisagens, elas estão ligadas também ao nosso sentido, mas de conceito principal são os elementos que estão presentes em um espaço, em um lugar. Tudo bem? Muito bem. Nós temos então diferentes tipos de paisagens de acordo com os elementos. Então, se nós temos uma paisagem em que ela possui muitos elementos culturais, ela é então uma paisagem cultural. Por quê? Porque os elementos culturais são feitos, modificados ou transformados pelo homem. Então, uma paisagem cultural se destacam elementos modificados ou produzidos pelos seres humanos. Então, nós temos aqui uma cidade, que é uma paisagem, e alguns elementos que foram produzidos pelos seres humanos: os prédios, as ruas, os carros, ok? Agora, uma paisagem natural é aquela paisagem composta apenas por elementos naturais. Então, tudo aquilo que não sofreu alteração do homem, tá bom? Quando você olha para um espaço e ele não tem nenhuma modificação feita pelo homem, aí é uma paisagem natural. Muito bem, então vamos pensar aqui comigo. Olha só, nós temos essa paisagem aqui, que é a paisagem de um campo, certo? Agora, essa paisagem é uma paisagem cultural ou natural? Ela é uma paisagem cultural. Por quê? Porque ela tem elementos que foram modificados ou transformados pelo homem. Mas, tia Raquel, ela tem um monte de parte verde aqui, de vegetação, da natureza. Não importa, tá legal? Se tem um elemento cultural, já é uma paisagem cultural. Então, paisagem é um campo cultural nesse caso. E quais são os elementos que nós podemos ver aqui nessa paisagem? A vegetação, que é toda essa parte verde, a estrada, as casas. Então, paisagem é diferente de elemento. Elementos são os itens, as coisas que tem em uma paisagem. Se esses elementos forem culturais, essa paisagem vai ser cultural. Se esses elementos forem naturais, essa paisagem vai ser natural. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos uma paisagem composta de diferentes elementos, certo? Essa paisagem ao total, ela é uma paisagem cultural, ela é uma cidade. Por quê? Porque ela tem elementos que foram feitos ou modificados pelo homem. Mas, tia Raquel, ela tem as graminhas, ela tem o rio, então quer dizer que ela é natural? Não, porque se tem um elemento apenas que é cultural, de novo, ela tem que ser cultural. Então, olha só, paisagem é uma cidade. Quais são os elementos que nós vimos nessa cidade? A vegetação,
O rio, os prédios, são os elementos, os itens que compõem essa paisagem aqui, ok? Mas olha só esse exemplo, vamos pensar comigo. Nós estamos vendo aqui, olha, uma plantação. Observe que tudo que tem aqui nessa plantação, ela é natural, certo? Por quê? Porque veio da natureza. Mas observa comigo, isso é muito importante. Você consegue observar que lá atrás, aqui, olha, nesse espaço dessa imagem aqui, ela não está igual a essa plantação aqui? Você consegue observar que essa plantação, ela está enfileirada, já dividida por essas estradas e totalmente planejada, diferente dessas plantações aqui no fundo? Vocês conseguem observar? Então, isso daqui é um exemplo de paisagem cultural. Por quê? Porque apesar de serem plantações, essas plantações aqui, elas não estavam anteriormente, ó. Elas já estão diferentes, totalmente modificadas pelo homem. O homem trouxe essa plantação para esse local com essa forma organizada, enfileirada, com o objetivo de produção, tanto para si próprio como para até mesmo venda. Então, se é um espaço que foi modificado, seja qual for essa modificação, é cultural, tá? Então, não se engane, plantações, nesse sentido aqui, olha, são plantações culturais, ok? A vegetação é uma coisa, as plantações são outras, tá? A vegetação ela pode até ser natural. Agora, quando o homem traz um determinado tipo de plantação para esse espaço, ele já começa a modificar esse lugar. Então, é uma paisagem cultural. Tudo bem? Se atente às plantações, que são paisagens culturais. Tá legal? Muito bem. Agora, essas paisagens, elas não permanecem do mesmo jeito para sempre, certo? Elas sofrem alterações. Essas alterações, elas podem ser de dois tipos: alterações naturais ou alterações pela ação humana. As alterações naturais, elas ocorrem devido ao fenômeno natural. O que são fenômenos naturais? São coisas que o homem ele não consegue controlar. Por exemplo, deslizamento de terra, a chuva, o vento, os incêndios naturais, quando um lugar é muito seco e muito quente por natureza, então ele dá os incêndios, terremotos, entre outros tipos, ok? Já as alterações pela ação humana é tudo aquilo que foi feito pelo homem: construções, as plantações, os túneis, viadutos, ok? Tudo isso são exemplos de alterações pela ação humana. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, observe essa primeira imagem aqui. Nessa primeira imagem, nós temos uma paisagem cultural, certo? Por quê? Porque aqui a gente já consegue observar a rua, essa estrada que cortou a natureza. Se tem estrada, já é cultural. Ok. Só que, qual é a alteração que sofreu nessa paisagem? A alteração de deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra, ele é um fenômeno natural. Então, nós temos uma alteração natural, que é o deslizamento, presente em uma paisagem cultural. As alterações, elas podem acontecer em qualquer paisagem, ok? Então, mesmo sendo uma paisagem cultural, nós temos um deslizamento de terras numa paisagem cultural com um fenômeno natural, ok? Vamos para mais um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, nós também estamos vendo uma paisagem cultural, certo? Porque nós conseguimos observar elementos culturais. A estrada, o carro, o túnel, tem a vegetação, as árvores em volta, mas os elementos culturais, eles estão presentes nessa paisagem, então é uma paisagem cultural, ok? Agora, a gente consegue observar que, nesse caso, nós temos uma alteração pela ação do homem, que é o túnel. Antigamente, como você pode observar aqui em volta, existia apenas as árvores aqui. O homem, para que ele consiga então transportar-se de um lugar para o outro, ele então construiu no meio da vegetação o túnel.
ok? Então, é uma alteração pelo homem, no caso aqui o exemplo do túnel, em uma paisagem atualmente cultural. Porque antes, essa paisagem aqui, a gente consegue identificar que ela era coberta pela vegetação. E agora o homem fez então essa construção do viaduto aqui da estrada, do túnel, para que ele consiga então se transportar de um lugar para o outro sem ter que fazer a escalagem, né, entre as montanhas e entre a vegetação, tá bom? Então, isso daqui é uma paisagem cultural com uma ação transformada pelo homem. Nesse exemplo, nós temos o túnel, ok? Muito bem, então vamos rever aqui o que nós aprendemos. Olha só, nós aprendemos o que é uma paisagem, que é um conjunto de elementos em um local. Nós vimos que existem dois tipos de paisagem: natural, apenas de elementos naturais, e culturais, com elementos modificados ou transformados pelo homem. E também nós vimos que as paisagens se alteram através das alterações naturais, que são os fenômenos da natureza, vento, chuva, terremoto, entre outros, e pela ação humana, que são as mudanças feitas pelo homem, viadutos, túneis e outras construções, ok? Muito bem, nesse mapa mental você consegue observar certinho tudo aquilo que nós aprendemos. O que é paisagem, quais são os tipos de paisagens, as diferenças entre elemento e paisagem. Nós também vimos também as mudanças que essa paisagem pode sofrer, mudanças pela ação do homem, que é o ser humano, e mudanças naturais, que são os fenômenos da natureza. Alguns exemplos: vento e chuva, e pela ação do homem, túneis, pontes e outros exemplos também, ok? Espero que você tenha entendido tudo. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar na sala para que todo esse conhecimento, então, seja bem aprendido aí para você, que você não tenha nenhuma outra dúvida, ok? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!